Olá, muito boa noite a todos que acompanham-nos diretamente aqui a partir do CDH Livecast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Por incrível que pareça, é o 11º episódio e, portanto, estamos imensamente gratos em completarmos agora 11 episódios. Portanto, sejam muito bem-vindos. Vamos tentando, assim que é o nosso assíduo telespectador, é o nosso assíduo internauta. Muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado por estar conectado sempre aos domingos para poder acompanhar a mais um tema. Portanto, gostava de poder reforçar uma vez mais para que se acompanhem-nos tanto a partir do YouTube, ou poderás ver esse vídeo a partir do YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós estamos presentes no YouTube, estamos presentes no Facebook e LinkedIn também, e outras redes sociais igualmente. Portanto, ao pessoal que estará a ver-nos do YouTube, subscreva o nosso canal para que sempre que disponibilizarmos um vídeo novo, possas ser notificado. Portanto, durante a semana, no CDH Livecast, portanto, para quem esteve aí atento, conseguiu exatamente ver do que se tratava. Portanto, hoje, como 11º episódio do CDH Livecast, nós vamos ter como tema a computação ainda é profissão do futuro, portanto, desafios e oportunidades para os jovens na área de tecnologia. E para tal, nós temos um convidado, cientista da computação, no qual nós sentimos-nos muito gratos também, o Sérgio Mundimbo, por cá, agradecer a oportunidade, agradecer também pelo facto de ter aceito o nosso convite. Será um prazer enorme poder aprender um pouquinho mais sobre a computação com o especialista Sérgio Mundimbo. Portanto, assim também que neste momento estamos a acompanhar, partilha live, podes partilhar ali nos grupos para mais pessoas poderem se juntar e acompanhar esse tema interessante, que quase todos na área de tecnologia, ou cientistas igualmente também fazem-se essa questão, e será muito bom aprendermos hoje com um especialista para nos ajudar, né, a responder essas questões. Será que ainda vale a pena? Portanto, é uma área que devemos ainda continuar, não é, a abraçar, tendo em conta essa constante alteração na área, inteligência artificial e tal. Então, hoje vamos aprender mais a respeito. Portanto, partilha e aproveita já a preparar aí a tua questão. Se estiveres ali com um caderno, prepara já ali anotada a sua questão que queiras questionar ao Sérgio, para poder ver a mesma ser respondida por cá. Se você está acompanhando-nos pela primeira vez, saiba que nós somos a comunidade de desenvolvedores da província do Ambo, a CDH. Somos uma organização sem fins lucrativos de caráter tecnológico, e este espaço é essencialmente um podcast que nós temos, no qual procuramos conversar com especialistas de diversas áreas para poderem partilhar portanto, algum assunto, não é? Algum assunto ligado à sua área de formação. E, portanto, se gostavas também de ter a oportunidade de cá participar, basta simplesmente escrever-nos, tal como eu referi. Nós estamos disponíveis no LinkedIn, estamos disponíveis igualmente no Facebook. Pode puxar-nos sem problema, deixar aí a sua sugestão. E se você conhece um profissional também que gostavas de que ele passasse por cá para poder partilhar algum assunto, sinta-se à vontade a partilhar, a sugerir-nos, porque na verdade o nosso principal objetivo é mesmo conversar eh, com profissionais de diversas partes do nosso país, apesar de nós sermos a comunidade do AMBO, mas a nossa intenção é mesmo conversar com profissionais da Angola toda, neste caso. Portanto, Sérgio Mundimbe, seja uma vez mais muito bem-vindo. Uh, Neste momento, nós vamos estar portanto, na fase, no processo em que o Sérgio Mundimbe vai fazer uma breve introdução sobre si, para quem
está aqui a acompanhar-nos e não conhece o cientista Sérgio Mundimbe, cientista da computação Sérgio Mundimbe. Então, Sérgio Mundimbe, partilhe conosco quem é exatamente o Sérgio Mundimbe, como é que o Sérgio Mundimbe entrou nesta área de ciência da computação, não é? De onde é que o Sérgio Mundimbe é, e, portanto, essa breve introdução, sinta-se aberto para partilhar conosco. Ok, obrigado. Antes de mais, gostaria só de confirmar se consegues me ouvir. Perfeitamente, Sérgio. Ok, então, certo. Indo diretamente ao questionamento que me fez, primeiramente para fazer uma pequena apresentação. Sérgio Mundimbe é o meu nome. Tenho 6 nomes, ou 5 nomes, melhor dizendo. Natural da Lunda Sul, província da Lunda Sul, aliás, município de Saurimo. Como é que foi para mim ter contato com a computação? Eu sou digamos, um dos indivíduos que andou muito por muitas universidades. Quando eu terminei a formação do ensino médio, isto em 2013, eu queria mostrar aos meus colegas que eu não estava parado, que eu também estava a dar sequência à minha formação. Então, lá na minha província, para quem sabe, o acesso ao ensino superior não é nada fácil, porque há poucas instituições também. Então, havia feito uma inscrição para o curso de Engenharia Civil, porque é um curso onde havia muita gente a desistir e havia um certo incentivo para quem fizesse o curso. Então, as chances de eu chumbar no teste eram pequenas. Então, fiz aí o teste. Depois, fiz também um teste numa outra universidade, Universidade de Lusíadas. E o nome sai nos 2 sítios, sai nos 2 lugares. Com o tempo, a propina lá na Lusíadas subiu. Solução era dar sequência ao curso de Engenharia Civil, onde eu fiz até o 3º ano. E durante a frequência do ensino superior no curso de Engenharia Civil, eu era monitor, a partir do 3º ano, eu era monitor da cadeira de computação. Para mim, até o momento, computação era simplesmente para criar planilhas no Excel, era trabalhar com apresentações em diapositivos, e se calhar algo um pouquinho mais avançado, que é trabalhar com Microsoft Access, que tem a ver com já um pouquinho de base de dados. Eu achava que a computação era isso, e também, claro, instalar sistemas operativos. E pronto, eu achava que a computação era isso. Entretanto, por alguns motivos pessoais, fui forçado a abandonar o curso de Engenharia Civil. E mais tarde, ingressei para a Universidade José Eduardo dos Santos, nos diversos polos existentes no país. Naquela época era a Universidade José Eduardo dos Santos, o AMBO, BIE e a província do Mochico. E é na província do Mochico onde havia o curso de Ciências da Computação. Portanto, fui lá, a intenção era fazer matemática, porque eu não sabia o que era computação. A intenção era fazer matemática. Entretanto, por alguma força misteriosa, podemos assim dizer, eu coloquei computação como primeiro curso, primeira opção, e em seguida, a segunda opção, matemática. Caso eu chumbasse em computação, teria a oportunidade de fazer, se calhar, matemática. Acontece que o meu nome saiu justamente na computação. E pronto, frequentamos. Depois, mais tarde, fui descobrindo que, afinal, o responsável pelo desenvolvimento de aplicações, criação de soluções tecnológicas, podemos assim dizer, de forma geral, é o especialista da área da computação. Então, desde aquela data, eu disse, não, então este é o curso que eu sempre procurei. E até hoje. Tivemos aí a formação, em 2023 terminamos o curso. Uhum. E agora estamos a enfrentar outros desafios que nos remetem a um tema, se computação realmente é a profissão do futuro, uma vez que atualmente podemos dizer que o grau de exigência também aumentou. O grau de exigência também aumentou.
principalmente com as inteligências artificiais a fazerem cada vez mais trabalhos que um júnior faria. Então, essa é a razão do questionamento. Ok, Então, muito bem, Sérgio. Olha, pronto, então conseguimos aqui perceber que existe aqui uma trajetória, né? O Sérgio passou por algumas instituições já, não é? E já, pronto, há alguns anos neste caso, não é? Estamos a falar aí, exatamente, exatamente. exato. Então, isto remete-me também aqui a uma questão, Sérgio. Ah, de lá para cá, não é? Do ponto de vista de análise, como é que era vista esta questão de ciência da computação, né? Em particular, estou a me referir nas instituições em que estudou e no ambiente em que, portanto, convivia, né, com os colegas e tudo mais, dentro aqui da realidade angolana, neste caso, né? Como é que era vista essa questão de ser cientista da computação ou estudar ciência da computação, neste caso? Bem, te referes durante o período em que eu estive nas outras universidades ou durante a frequência do curso? Yeah, durante o trajeto, né, de lá para cá, portanto, atualmente estamos já num contexto um pouquinho mais evoluído, as pessoas já têm uma percepção melhor, né, digamos, mas 2013, por exemplo, pronto, como é que era visto isso? Como é que achas que as pessoas em Angola, neste caso, né, ou onde o Sérgio esteve ali a estudar, observavam essa questão da ciência de computação? Será que já se via com olhos para o futuro, já se via como algo que no nosso país em particular tinha mesmo saída? Consegue dar-nos ali uma explicação a respeito? Bem, eu saio de uma época em que havia uma confusão entre engenheiro da computação e engenheiro informático. Uhum. Claramente que podemos aqui fazer um paralelo, né? O engenheiro da computação, a confusão também, isto acontece também até mesmo dentro do curso de engenharia civil. O engenheiro civil e o arquiteto. Acho que é uma confusão aqui semelhante. Por exemplo, dentro da engenharia civil, Uhum. um engenheiro civil ele é mais focado em estrutura. Ele constrói, ele pega o projeto elaborado pelo arquiteto e constrói, dá vida àquele projeto. Entretanto, o arquiteto ele é responsável pela projeção, mas isso não significa que o arquiteto também não pode fazer acompanhamento, pode também, se calhar, participar da implementação. E o engenheiro civil, desculpem lá, não estamos a fugir do tema, mas é só para tentarmos aqui enquadrar, fazendo um paralelo. O engenheiro civil, apesar dele ser bom em construir, ser bom em implementar projeto, não significa que ele também não pode fazer projeto, ele também pode fazer projeto. Mas entende-se que o arquiteto é que é o périto. Portanto, entrando já para a nossa temática, eu achava que o engenheiro informático é que era responsável por fazer tudo. Ele, tanto mais que o meu sonho era fazer mesmo engenharia informática naquele momento, antes de conhecer a computação. E eu nem ouvia. Bem, eu era um monitor da cadeira de computação e eu achava que computação era simplesmente uma disciplina do curso para quem está fazendo engenharia civil, engenharia informática. Mas depois eu Uhum. percebi que era também um curso, e depois há aquela confusão aí entre engenharia da computação e ciências da computação. Portanto, quando eu entrei lá para o curso da computação, a visão que havia é que eram especialistas em desenvolver soluções tecnológicas. E uma vez que o mundo está cada vez mais digital, esses técnicos seriam de bastante relevância para o futuro. Já havia uma visão aí futurística. Portanto, a visão é esta. E apesar das pessoas terem esta percepção de que é um curso para o futuro, nós vimos que há poucas instituições que investiam nisso, há poucas instituições que ainda apresentavam uma certa resistência às novas tecnologias. Você consegue ver nos tempos atuais, não são todas as empresas que têm, por exemplo, um site, não são tantas empresas que utilizam um sistema, por exemplo, de faturação, muitos ainda preferem utilizar blocos de faturação. Não tenho nada contra, né? Não tenho nada contra, mas há uma certa resistência de muitas pessoas
em perceber que estamos em momentos de mudança. Então, eu vejo que nos tempos atuais as pessoas cada vez mais vão entendendo o papel e a relevância do nosso curso. Ok. Entendido, entendido. Então, na realidade, houve ali uma questão de tentar entender exatamente o que era isso, houve esse conflito, basicamente, né? Porque às vezes também há esse contraste, tendo em conta a nossa realidade de mercado e tudo mais. Consegui perceber. Ok, Ok. então, neste contexto, Sérgio, o que é exatamente ser um cientista da computação? Antes de nós irmos nesta temática, se vale mesmo a pena, né? Para quem, se calhar, ou seja, é um iniciante, né? Quer entrar na área de TI e tudo mais, né? Quer entender, afinal, ser um cientista da computação ou cientista da computação, ele faz exatamente o quê, né? Tenta esclarecer-nos exatamente o que, sobre esta temática. Olha, o cientista da computação, de uma forma geral, é o profissional que lida com a tecnologia. Mas só que aí vamos ver, existem vários profissionais, né? Tem o engenheiro informático que também lida com as tecnologias. Tem agora aí desenvolvimento e análise de sistema, o tecnólogo também lida. Mas já particularizando para a área da computação, é o responsável em projetar soluções tecnológicas. Isto desde desenvolvimento de soluções web, mobile, desktop. Agora tem também sistemas embarcados. Então, o responsável por tudo isso, podemos dizer que é o especialista nesta área, que é o cientista da computação, o engenheiro da computação. Mas isso não significa que o engenheiro informático, por exemplo, também não possa implementar, ok? E tendo em conta também a discrepância que existe na nossa qualidade de ensino, acontece às vezes o técnico informático, o engenheiro informático, acaba sendo um melhor desenvolvedor que Uhum. quem faz ciência da computação. Mas o conceito que se tem é que o cientista da computação é o responsável em arquitetar soluções que depois acabam resolvendo um certo problema real dentro do meio em que está inserido, ou se calhar em outros pontos, né? Já que uma solução tecnológica satisfaz necessidades semelhantes, e essas necessidades podem ser sentidas em vários pontos, em Angola, Moçambique, Portugal, enfim. Ok, ok. Então, será que, ou seja, o cientista da computação é uma vertente um pouquinho mais abrangente no cenário tecnológico, né? Neste caso, né? Uma vez que o Sérgio citou, né? Ele pode ser um desenvolvedor web, mobile e tudo mais, ou tudo isto, né? Porque às vezes pode ser que cria aqui uma pequena confusão com o engenheiro informático em si. Então, o cientista da computação, será que é alguém com uma visão, se calhar, um pouquinho mais abrangente nessa senda de tecnologia ou softwares, por exemplo, ou tentando fazer uma comparação com o engenheiro informático? Pode tentar fazer mais ou menos essa pequena comparação, né, entre o cientista da computação e o engenheiro informático, só para ficarmos ali mais esclarecidos. Olha, o engenheiro ele é bom em implementar. Vamos voltar novamente para um exemplo que eu dei da construção civil e arquitetura. Uhum. Ambos podem fazer a mesma coisa, ok? Podem programar, podem desenvolver. Mas acontece que a área de desenvolvimento é apenas uma pequena, se calhar uma das mais importantes, né? Vertentes da computação. Não significa que o cientista da computação, o foco dele é só desenvolvimento, né? Claramente que não. Tanto o engenheiro informático quanto o engenheiro da computação, ambos podem fazer a mesma coisa. Mas só que entende-se que o especialista, ok? O especialista na matéria, por exemplo, para desenvolvimento, projetar soluções tecnológicas, podemos assim dizer, soluções informáticas, é o engenheiro da computação. Mas isto não significa, volto a repetir, não significa que ele seja o único. Mas entende-se que se queremos um produto com perfeição, devemos contratar, se calhar, um cientista da computação. Do mesmo jeito, já entrando para a construção civil, o engenheiro civil também pode fazer uma planta de casa, pode projetar.
O arquiteto também, mas só que o arquiteto, ele é o especialista mesmo na área, é o perito, é o perito. Ele aí analisa a questão da ventilação, ele analisa a questão da circulação, funcionalidade e tudo isso. Uma ou duas coisas que escapam do engenheiro, porque o engenheiro, para ele, o importante é construir. Fez um projeto, não importa se é 4 paredes, se é bonito ou não, é para construir. Ok. Mas o arquiteto tem mais aquele cuidado de analisar como é que é a questão da iluminação, a ventilação, esse projeto é funcional, não. Então podemos aqui, tipo, dizer que o arquiteto dentro da construção civil é um engenheiro da computação. Ok. E o programador, que muitas vezes, ou duas ou três coisas acabam lhe fugindo, podemos dizer que é um engenheiro informático. Mas isso não significa que não haja engenheiros informáticos também atentos a esses pequenos detalhes. Uhum. Ok. Okay? Perfeito, perfeito, Não, Sérgio. não sei se deu para entender ou Não, se calhar deu sim. Deu deu sim para para entender. entender. E para quem está a acompanhar, né, se não ficou muito claro, pode Sérgio, consegues ouvir-me? Perfeitamente. Olha, por alguns minutos quase que perdi o sinal. Bom, vamos agora enquanto. Ok. Sérgio, consegues ouvir-me? Fixe? Perfeitamente, perfeitamente. Ok, ok. Exato. Então, eu queria questioná-lo do ponto de vista daquilo que é a realidade do nosso mercado, né? Nós estamos aqui, o Sérgio é um cientista da computação e vou fazer uma questão que acabaria por ser um pouquinho engraçada, mas faz parte exatamente do nosso tema, nesse caso. Será que a área da computação em si, né, tem mesmo mercado? Vale a pena investir tempo e formação na área de ciência da computação em si? Como é que consegue enquadrar isso no nosso mercado angolano? Nós hoje em dia estamos agora na tendência atual, né, todo mundo acredita que sabe e ouve falar, mesmo pessoas não da área de tecnologia, inteligência artificial. Mas, no ponto de vista daquilo que o Sérgio vê, né, sobre o mercado angolano, vale a pena investir ainda a formação na área de cientista da computação? Tem mesmo mercado para tal? Tente fazer-nos ali um overview sobre. Olha, eu digo o seguinte, acredito que esta pergunta também acaba eh, se conectar exatamente com o tema, né? Com o tema que nós Uhum. trazemos aqui. Se vale a pena, existe mercado ou não. Eu tenho visto, o que eu tenho visto é que o governo tem dado muito apoio às pequenas startups. É só olharmos para os inventos que têm sido realizados anualmente e instituições como a Unitel. Não vamos distante. Eu, por exemplo, durante a minha formação, tive dois colegas que tiveram a formação toda ela custeada desde o início pelo Banco Sol, por exemplo. Ok? Tivemos alguns colegas que logo que terminaram a formação foram já reaproveitados. Ok? Um, acredito que no nosso mercado angolano, ciência da computação ainda tenha algum espaço, algum espaço. Claramente não para quem tem a visão de querer ser empregado de alguém. Eu não estou a dizer que todo mundo vai já começar empreendendo, sendo empresário, abrindo uma startup, não. Mas é uma área com potencial muito grande para investimento. Uma área com potencial muito grande para investimento. É só vermos que agora os sistemas de faturação hoje em dia já existem quanto? Quando começamos existiam basicamente era o Primavera que predominava o mercado. Mas hoje em dia já existem muitas soluções que foram desenvolvidas por jovens. Muitos deles não tinham empresa, mas depois tiveram que se conectar a uma empresa, ou alguns tiveram que abrir alguma empresa. Acredito que com o tempo poderão surgir outras soluções, os problemas são diversos. Então, há mercado, acredito que sim. Agora, o problema que existe, ou um pequeno impedimento que existe, que faz com que o mercado não expanda tanto assim,
é que as pessoas até agora ainda não se conscientizaram sobre a importância de automatizar os seus processos dentro de uma empresa. Por exemplo, eu sou formado em computação e exerço o cargo de diretor técnico numa empresa de construção civil. Uhum. Como é que isso é possível? Primeiro, é por causa da formação que eu já aqui expliquei, eu fiz também engenharia civil. Segundo, porque a computação é uma área que consegue casar com quase todas as áreas da computação. Um engenheiro civil precisa de um computador, precisa de programas automaticamente. Um arquiteto também. Então, eu estou lá como diretor técnico e muitas vezes sou responsável também pela inovação tecnológica dentro da empresa. Temos agora aplicativos que foram criados à medida mesmo só para a nossa empresa. E acredito que se olharmos para esta visão de que o cientista da computação é alguém que pode se enquadrar, não só o cientista da computação, atenção. Temos também aí o tecnólogo e análise e desenvolvimento do sistema. Tem aí o próprio engenheiro informático e tantas outras áreas. São profissionais que conseguem se enquadrar em qualquer área da empresa. São profissionais que conseguem resolver soluções concretas do nosso mercado. Então, eu digo que enquanto ainda existirem muitos problemas, haverá também muito mercado ainda para nós. Ok, ok, Sérgio. Sim. Olha, e agora que o Sérgio já fala de problemas, por exemplo, eu vou questioná-lo, Sérgio. Esta pergunta vai ser do ponto de vista da sua experiência e também do que vê, né, como problemas, né? Então, Sérgio, quando concluiu a formação em ciência da computação em si, né, quais são os desafios que enfrentou, se calhar, para poder enquadrar-se no mercado, né? Sendo que, apesar de que nós estamos num cenário tecnológico e tudo mais, mas ainda é um desafio, né? Temos cientistas de computação no nosso país e tal, mas não é um mar de rosas, é um processo também para se enquadrar na área, para se enquadrar no mercado de trabalho, como cientista da computação. Então, como é que foi no seu caso, né? Quais são os desafios que enfrentou para poder, hoje em dia, exercer, obviamente, a sua atividade como cientista da computação, onde está, já referiu, e como é que vê as dificuldades, né, ou desafios que alguém que formou-se na área, né, pode, se calhar, enfrentar ou visualiza como desafios para entrar no mercado de trabalho como cientista da computação em Angola? Olha, os desafios são muitos, são enormes. Conforme disse, o nosso mercado ainda apresenta certa resistência à inovação. Apresenta certa resistência à inovação. Muitas empresas ainda acham que investir em tecnologia é um gasto em vão, sem nenhum retorno. Mas o que estamos a ver é que aos poucos 2, 3, 4 empresas estão entendendo a importância da nossa área. E acredito que daqui mais um tempo haverá uma maior valorização. Haverá uma maior valorização. Ok. Sobre as dificuldades. Eu digo que isso é de pessoa para pessoa. Porque as dificuldades, isso tem muito a ver também com a forma como você foi formado, eu diria assim. Porque claramente que numa universidade, por exemplo, num curso de ciência da computação, anualmente saem licenciados, e nesses licenciados 2 ou 3 pessoas vão conseguir se dar bem e outras não. Outras não. Mas o que é que eu digo? Estão a surgir muitas startups atualmente. Estão a surgir muitas startups, pequenas e grandes. Provavelmente vão precisar de muita gente boa formada na área. Mas o problema que nós temos aqui, é que 2 ou 3 universidades acabam sendo as responsáveis por absorver maior parte do mercado. Temos aí universidades tipo Agostinho Neto, temos aí o ITEL. Então, são instituições de referência, né? São instituições de referência. E muitas dessas startups
quando estão para empregar, uma das coisas que eles olham é para onde é que esse indivíduo se formou. Muito antes de você mostrar as suas habilidades. Eu acho que, tirando esta parte, se o indivíduo tiver em mente que quando é formado é para investir, é para empreender, eu acho que diríamos que há muitos problemas, É claramente que existem muitas soluções semelhantes no mercado, existem muitas soluções semelhantes, mas só que aí depois entram já outras variáveis, né? Podem existir muitas soluções semelhantes, existem outras variáveis, se calhar o atendimento também conta, a facilidade de uso do sistema também conta. Então, se tivesse que resumir a pergunta, ainda existem muitas dificuldades, sim, ainda existem muitas dificuldades, mas acredito que daqui mais 5, 6, 7 anos, se calhar, algumas situações que estamos a enfrentar agora, se calhar terão alguma resposta. Ok, ok. Percebido, percebido. Certo, né? Para quem exatamente quer entrar nesta área, né? Qual é o conselho, quais são as dicas que podes dar, não é? Para quem quer se tornar um cientista da computação no futuro? Conselhos, dicas, não é? Obviamente existem dificuldades e muita gente às vezes não lida bem com isso, né? Muita gente às vezes foca muito no imediatismo e tal, e se calhar, não, do meu ponto de Sérgio, conseguiu pegar a questão? Olha, por alguns minutos fiquei sem sinal do seu lado. Ok, Então, ok, ok. eu Eu acho que me perguntava assim, qual é o exato, exato. conselho que poderia dar para quem pretende entrar para a nossa área da computação. Sim, sim, conselhos, né? Conselhos de incentivo para futuros cientistas da computação que queiram entrar, apesar dos desafios, né? Apesar das dificuldades que enfrentamos. Pronto, qual é o conselho que o Sérgio pode dar, né? Como formas de incentivo, não é? Porque muita gente às vezes não lida muito bem com essa questão da dificuldade ou quer já resultados à medida, né? Quero já uma área que entrando lá tenho respostas positivas e não tenha que, se calhar, enfrentar esse desafio. Quais são algumas dicas, alguns conselhos de incentivo que gostava de dar futuros cientistas da computação? Olha, o conselho que eu dou, para mim a minha transição não foi tão difícil, porque eu viajei de uma universidade de engenharia onde eu tinha muita matemática. Então, se muitos acham que logo que entrarem para o curso, logo vão estar aí a programar, não é bem assim. Nos primeiros dias vocês vão ter, nos primeiros anos, podemos assim dizer, vocês vão ter muita matemática, vão ter muito inglês, nós tivemos até inglês 4, nós tivemos até inglês 4. Terão muito análise numérica, que até certo ponto também matemática. Ou seja, o que eu quero dizer é que vocês não vão logo entrar e começar a programar. E essas cadeiras, conforme vocês sabem, são muito difíceis. Ok? Que depois, mais tarde, vão dar conta que são cadeiras muito importantes para poderem vos potencializar mais como técnicos que vão poder dar solução a muitos problemas. Porque, na verdade, computação é o que? É matemática. Computação é matemática. Então, vocês vão ter por aí uns 2 a 3 anos só de muita matemática. Só de muita matemática. Terão lógica de programação, mas na maior parte será no papel. Provavelmente também vão utilizar o Prolog, né? Prolog é uma ferramenta muito utilizada, ou Portugal também, Portugal melhor dizendo. Então, o conselho que eu digo é que se vocês acham que vão entrar e logo vão estar a programar, não é bem assim.
vão ter muito embasamento matemático. Se vocês estiverem já conscientes disso, então vocês saberão que as dificuldades que vocês esperam são essas. Então, de incentivo, não tem lá muito incentivo, portanto, nesta parte. Mas agora é um mercado de muita, com muito potencial de saída para o mercado. Saída por quê? Porque se olharmos para aquilo que é a visão do governo, o governo aos poucos está limitando ou está reduzindo o poder que o governo tinha, o Estado tinha de poder empregar, porque antigamente só o governo é que empregava, dava mais trabalho, mas hoje em dia o governo está cada vez mais a se afastar disso. Estão a surgir agora aí os privados, e os privados são compostos por todos nós. Então, é uma área com um potencial muito grande para investimento. Você termina, se tiveste uma boa formação, atenção, você poderá criar um produto, uma solução tecnológica, muitas vezes antes de terminar, atenção, muitas vezes antes de terminar, você se calhar já terás aí um sistema de gestão escolar, e algumas pessoas vão estar aí a pagar pela licença, ou então uma outra área, depende. Então, eu diria que é um curso muito bom. É um curso muito bom, olhando para aquilo que é o nível de desemprego. E também é um dos poucos cursos, se não mesmo o único, que te dá a possibilidade de trabalhar para fora do país, mesmo estando em Angola. Eu, por exemplo, estou aqui, eu já trabalhei para uma startup francesa. Já trabalhei para uma startup francesa. E são poucas as áreas que nos dão essa possibilidade aqui em Angola. Eu não sei se você conhece alguma, mas eu vejo, tirando a computação, tirando a arquitetura, que te dá também a possibilidade de fazer projeto, por exemplo, para uma certa área, um certo país. Eu acho que são das poucas áreas. São das poucas áreas. Então, eu acho que o mercado é um mercado amplo. Claramente que as exigências agora estão a ser maiores. As exigências estão sendo maiores por causa das novas tecnologias, por causa das inteligências artificiais. E por existir, e por causa disso, pelo facto das exigências serem maiores, o júnior hoje em dia acaba fazendo trabalhos que antigamente o sênior é quem fazia. Então, as barreiras também para entrar para uma empresa também acabam sendo maior. Há dias eu vi aí uma publicação que alguém fez e depois ouvi um comentário que alguém disse: mas vocês estão a contratar um funcionário ou estão a contratar o departamento completo de TI numa única pessoa? Porque havia muitas exigências. Tinha que entender de Docker, tinha que entender de Kubernetes, tinha que entender de não sei o que, entende de Java, entende de React. Era tanta coisa para uma única pessoa. E qual é o perfil? É programador júnior, iniciante. Então, o que eu digo é que as exigências agora são maiores, mas, portanto, para aquele profissional que tem competências, que está constantemente a se atualizar, se calhar poderá encontrar um mercado bastante aberto. Ok. Agora, o outro desafio, eu acho que é importante frisar isso. É importante. É o contraste com que, tipo, o que você obtém lá no mercado durante a tua formação e aquilo que você vai encontrar no mercado. Exato. Às vezes a impressão que dá é que o que nós aprendemos está muito desajustado à realidade. Claramente que isso até é um debate sobre qual é a universidade, qual é o papel da universidade em pleno século XXI. Há uma grande desatualização entre as cadeiras que são administradas e aquilo que o mercado realmente está a precisar. Você na universidade não vai aprender frameworks tipo React, não vão te ensinar isso. Okay? Não vão te ensinar isso. Mas quando saíres, tu vais entender que é para o Java se calhar não é a solução, não são todas as empresas que implementam, que utilizam esta linguagem. E se calhar você deu Java no primeiro, segundo, terceiro ano, em quase tudo você deu com Java, estrutura de dados você deu com Java, até se calhar aplicações web também deste com Java. Mas quando entrares para o mercado angolano, tu vais entender que se calhar o C# é que predomina. Se calhar o PHP é que predomina. Então, numa primeira fase, você vai ter que se adaptar, vai ter que, se calhar,
fazer alguns cursos extras, porque a universidade não vai te dar, conforme disse, não vai te dar essa formação, vai te dar a base, se calhar a base conceitual, que depois poderão te permitir você a se virar com qualquer tecnologia, podemos assim dizer. Exatamente. Olha, e o Sérgio aqui referencia um ponto muito, muito importante, que acaba também por ser uma situação que todo mundo que, né, faz a academia consegue perceber isso, né, que há essa disparidade entre aquilo que é o mercado real do trabalho e o que se aprende na universidade. Muitas vezes não fica exatamente, quer dizer, o cenário na universidade é mais de aprendizado, normalmente, mas quando fores no mercado, o que vais encontrar é completamente diferente. Então, também é importante perceber que, muitas vezes, observar a questão do autodidatismo e não se limitar simplesmente naquilo que vai se aprender na universidade é essencial. Não é? Então, estar-se na academia, é importante também fazer pesquisas, né? Não depender simplesmente de conteúdos que certamente vêm da instituição, porque se for assim, acabas por ser alguém que terá dificuldades quando for a inserir-se no mercado, porque tal conforme o Sérgio já mencionou, né? Aprendeste ali Java, aprendeste ali a linguagem, né? Se calhar pode ser uma linguagem que se utiliza bastante no nosso país, mas aquilo que o mercado está a pedir, né? Por conta mesmo das universidades muitas vezes não estarem alinhadas com o mercado, acabarás por ver que é diferente. Né? Mas eu sou um cientista da computação, sou um engenheiro informático, mas agora estou a ver que no mercado de trabalho o que está-se a pedir não é o que eu aprendi, né? Então Exatamente. é importante não se limitar e, acima de tudo, estar antenado àquilo que o mercado pede. Portanto, Sérgio, e agora já indo para o contexto atual, né? Portanto, nós fizemos uma viagem aqui cronológica, desde o trajeto do Sérgio, não é? até aqui. Vimos que pronto, temos algumas dificuldades, certamente, e hoje em dia vivemos na era das inteligências artificiais também. Né? Portanto, como é que o Sérgio encara isto da inteligência artificial? Portanto, gostava que o Sérgio pudesse fazer aqui algum comentário, né, acerca de como é que vê a inteligência artificial e, principalmente, hoje estamos a ver que há bastante coisa interessante que acaba por auxiliar o ser humano em muitas atividades, né? E mesmo aplicando isso na ciência da computação também, não é? Como é que vê a inteligência artificial até dentro mesmo da ciência da computação? Olha, a questão da inteligência artificial é tipo aquele dilema que existe entre a criação querer matar o seu próprio criador, né? Acho que é algo semelhante, né? Mas pelo menos para o meu caso, eu vejo que existem algumas tarefas que eram repetitivas, que eu precisava fazer, mas que hoje em dia já consigo delegar, por exemplo, a um chat, a um. Exatamente, a um chat integrado, por exemplo, à IDE, e consegues delegar, olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E é mais um aliado, é mais um aliado. Isto olhando já, se calhar, numa visão mais. Uma visão um pouquinho minúscula. Agora, se olharmos para uma visão um pouquinho mais ampla, as inteligências artificiais claramente são um avanço. É um avanço necessário à humanidade de forma geral. Porque um especialista humano é muito caro. Um especialista humano é muito caro. E tem mais outro problema, o especialista humano adoece. Exato. O especialista humano adoece. Já, por exemplo, um especialista robô, um especialista máquina, não. Vejamos por exemplo, na China. Na China, a automação está ligada até certo ponto também. Existem restaurantes hoje em dia que são atendidos por robôs, né? Existem restaurantes onde são atendidos por robôs. Em hospitais já existem operações que são realizadas por máquinas. E claramente que isso é uma grande vantagem. Primeiro é que a máquina não fica cansada, a qualquer momento pode trabalhar.
não fica doente, não exige salário, ok? Não vai dizer não faltei porque já estou há 2 meses que não me pagam. Então, olhando nesta visão, é um grande avanço. É um grande avanço. Aos poucos, vamos cada vez mais transferindo o conhecimento que está, o conhecimento que antes era, dizia-se que era mesmo só para o ser humano, né? Vamos transferindo para a máquina. A máquina, exato. E a máquina claramente que consegue atender mais casos do que um ser humano normal. Do que um ser humano Uhum. normal. Então, eu diria que é um avanço necessário. Já houve uma discussão aí. Não, eu já não vou começar mais a colocar o meu código no GitHub, porque a base de conhecimento dessas máquinas estão sendo alimentadas com os nossos códigos que nós estamos a depositar lá, e hoje em dia Uhum. estamos a perder emprego. Bem, se vais depositar ou não, o que vai acontecer é que vai chegar um momento que elas vão. Eu diria que elas próprias conseguem, por exemplo, se autodesenvolver, né? Acho que, não sei se já estamos neste nível, Uhum. mas se isto acontecer, por exemplo, uma inteligência artificial que consegue entender, olha, já desde a versão do Java, desde a versão X até a versão X, as mudanças que houve é isso, é isso, é isso. Uma inteligência artificial de atenta à documentação, por exemplo, da linguagem. Vai chegar Uhum. um momento em que vamos estar mesmo muito ameaçados. Vai chegar um momento em que nós vamos estar muito ameaçados. Ok. Mas por enquanto, se pensarmos, se calhar, numa visão um pouquinho mais, tipo, tentarmos embelezar a coisa, eu diria que é mais um parceiro, né? Um aliado que poderá Uhum. ajudar, principalmente para pequenas startups que estão a abrir agora, que não têm potencial, não têm capacidade financeira para poderem empregar em 5, 6, 7 pessoas. Uhum. Dá esta possibilidade de, com uma pequena equipa e com auxílio também da inteligência artificial, criarem, por exemplo, grandes coisas. Então, Exato, eu diria exato. isso. Ok, ok. Bom, para o pessoal, né, que está a acompanhar-nos, muito obrigado pela audiência. Se tiveres uma questão a fazer, é o momento, né, podes escrever ali. Queres, se calhar, fazer uma questão aí ao Sérgio, sinta-se à vontade para fazer. Nós estamos aqui para. Ou seja, o Sérgio está aqui para poder responder a sua questão. Então, se tiveres uma questão, sinta-se à vontade para fazer. Referenciar uma vez mais, né, se é assim que estamos a acompanhar, juntou-se agora ou recentemente. Este é o nosso podcast, um espaço de conversa com profissionais da área de tecnologia e não só. E, portanto, se gostarias de poder contar também com a sua presença cá, basta escrever-nos cá no Facebook ou mesmo no LinkedIn, pode deixar-nos aí alguma recomendação sobre algum tópico que gostavas de partilhar. Exatamente. Portanto, Sérgio, o Sérgio referenciou aqui, na verdade, nós já estamos a estender-nos quase ao final da nossa conversa. Vamos ver se há quem tem aí alguma questão para fazer. Mas enquanto não chega, Sérgio, o Sérgio disse que havia participado num projeto na Alemanha, né? Isso, pronto, denota a questão. Sim, denota a questão também da internacionalização de carreira. E a internacionalização de carreira passa também muito por compreender, se calhar, o inglês, por exemplo. Eu gostava que o Sérgio pudesse dar um feedback, ou portanto, referenciar relativamente à questão do inglês, né? Por ser a linguagem mais universal, né? A linguagem universal, né? Qual é o conselho que dá sobre a questão do inglês em si para futuros cientistas da computação ou a importância de abraçar esse idioma o quanto mais cedo, né, possível para a carreira? Olha, o inglês é bastante importante. É bastante importante. Nem que surja uma linguagem de programação, por exemplo, em mandarim, que a documentação em mandarim, claramente que terá também uma parte da documentação em inglês. Claramente que hoje em dia os navegadores também já fazem tradução, mas uma vez que você vai codificar em inglês,
Não só por causa da comunicação em si, porque a linguagem é a língua que permite, por exemplo, é uma língua internacional, podemos assim dizer. O inglês é bastante importante porque você vai ter que lidar constantemente com essa língua, né? Tanto sozinho, no ambiente corporativo. Querendo ou não, você vai estar sempre presente do inglês. Claramente que tem também o inglês técnico, né? Por exemplo, para a nossa área tem o inglês técnico. Mas depois tem o inglês falado também, que é importante. Eu quando estive a trabalhar lá na startup, em França, na verdade, não é Alemanha, em França, é uma startup que o proprietário viveu durante algum tempo no Brasil, Senhor Ives. Ele viveu durante algum tempo no Brasil e deu-me esta possibilidade de poder trabalhar, mesmo não sabendo inglês a 100%. O básico que eu tinha. Para eles o mais importante é o quê? É um indivíduo que consiga se desdobrar nos diversos problemas que iam surgindo. Por exemplo, eu tinha domínio, por exemplo, de qualquer documentação, até agora, até aconselho para quem está a aprender programação. Há muita coisa que você aprende no curso que muitas vezes você encontra já na documentação. Existem linguagens muito bem documentadas. Existem linguagens muito bem documentadas. E segundo, porque o inglês é importante aprender inglês, por quê? Porque há uma quantidade de informações em inglês que dificilmente você vai encontrar em português. Dificilmente você vai encontrar em português. Os melhores livros você vai encontrar em inglês. Então, os melhores vídeos sobre programação você vai encontrar em inglês. E eu diria que é uma língua que te dá grandes possibilidades. Te dá grandes possibilidades de crescimento. Uhum. Criação de conexões também, network. Então, diria que é uma língua muito, muito importante. É uma língua muito importante para quem quer, por exemplo, trabalhar para fora do país, claramente. Agora, tem Exato. 1 ou 2 países que se calhar poderão abrir uma exceção, né? Mas raramente. Quando é fora, eles normalmente exigem o inglês também. Ok, ok. Muito bem, muito bem. Pronto, enquanto nós não temos nenhuma questão e já estamos a caminhar para o final, Sérgio, e de facto nós conseguimos estar bastante bem servidos, aprendemos bastante sobre a computação, a sua importância e, acima de tudo, desafios, né? No nosso contexto angolano e tal. Eu gostava de questionar, do Sérgio, pronto, já olhando assim para o mercado internacional ou até mercado africano, né? Não sei se o Sérgio também tem se inteirado um pouquinho a respeito mesmo desta questão, né? Da computação, por exemplo, na Nigéria, em algum país da África. Como é que vê, né? Se pudesse dar-nos aqui também, porque há profissionais, há jovens que às vezes também têm sempre aquela visão de focar no mercado internacional ou num país fora da Angola, neste caso, né? Exato, exato. Yeah. Então, Olha, como é que analisa a ciência da computação em África? E, pronto, no contexto internacional, obviamente que é já mais evoluído, né? Mas como é que analisa? Como é que analisa? por exemplo, eu recentemente eu estava a acompanhar aí na televisão, em que Uhum. diziam que somente no Brasil fez-se um estudo em que descobriu-se que daqui a mais 5, 6 anos poderia se precisar, por exemplo, 1 milhão e tal de técnicos formados em computação, né? Bem, este é um número aproximado, não exatamente este, poderia ser maior o número, mas e outros países, por exemplo, eu vejo que onde países onde conseguiram automatizar muita boa parte dos processos que lá são feitos, é, sentem cada vez mais a necessidade, por exemplo, de utilização das novas tecnologias. Por exemplo, só para teres uma noção, lá na startup do Senhor Ives, lá em França, que eu estava a trabalhar, a maioria dos problemas que nós resolvíamos eram oriundas de Portugal, eram oriundas da própria França, Brasil, países que tecnologicamente estão muito mais avançados do que nós. Tecnologicamente Uhum. estão muito mais avançadas do que nós. Porque lá as pessoas
tem aquela noção da importância da nossa área. Aqui só é uma área em que não há ainda tanto impacto. Você veja que às vezes é algo contraditório, né? Uhum. Porque nós precisamos tanto de técnicos na área da computação, mas ao mesmo tempo os técnicos que terminam sentem-se ameaçados no mercado em que ainda há poucos técnicos, mas já se sentem ameaçados. No mercado em que a nossa área ainda é importante. Você vê que o governo tem cada vez mais valorizado a nossa área, mas ao mesmo tempo existem técnicos que terminam, claramente que não são, muita gente, se calhar alguns vão já me discordar. Um bom técnico bem formado, claramente que não vai estar aí a mendigar por um trabalho. Atenção. Mas se tivermos que comparar para outros países, claramente que lá há uma maior importância. Só isso é só olhar também para a quantidade de salário que é pago, por exemplo, para um profissional, por exemplo, em Portugal, no Brasil. Enquanto que aqui nós temos ainda alguns, isso não é desincentivar ninguém, atenção, não estou a desincentivar ninguém. Claramente que vocês é que poderão fazer o vosso salário. Se você tiver, por exemplo, um sistema de gestão escolar, um sistema de gestão hospitalar, claramente que as pessoas vão pagando pela licença. E se tiveres vinculado a uma startup, terás também o teu outro salário. Mas olhando numa outra vertente, para alguém, por exemplo, que precisa aprender, que precisa ter conhecimento, que precisa entrar pela primeira vez num mercado corporativo, numa empresa, por exemplo, o salário poderá não ser dos melhores. Poderá não ser dos melhores. Eu já vi técnicos a ganhar 50 mil. Já vi técnicos que eles até que tiveram que pagar a startup para eles terem um estágio, para eles poderem aprender. Veja que você deveria entrar para ser pago e você quem está a pagar a startup para você aprender. É algo contraditório, mas fora do país eu acho que há uma maior valorização e por haver uma maior valorização também há maiores oportunidades, Aqui, claramente que as pessoas aos poucos também vão entendendo sobre a importância e com o tempo também, se calhar, as oportunidades poderão aumentar na mesma medida em que vão aumentando a startup. Então, se tivesse que responder, seria desta forma. Exato, exato. Opa, muito bom, Sérgio. E muito obrigado também pelas suas respostas, muito bem pertinentes, muito bem colocadas. Nós, na verdade, não tivemos nenhuma questão. Isso mostra que o pessoal, se calhar, está mais antenado em aprender, né, com o Sérgio e hoje, neste caso, aprender mais e questionar menos. E para já, Sérgio, olha, muito obrigado, né, por ter aceito o nosso convite. Nós esperamos contar consigo mais vezes em mais oportunidades aqui do CDH Livecast. Fomos ricamente portanto, enriquecidos, nesse caso, pelo Sérgio, e muito obrigado também, não é, por manter-se disponível em estar uma vez cá no nosso espaço. Sérgio, se um futuro cientista quiser se conectar ao Sérgio, quiser saber mais, né? Obviamente que não é possível falar de tudo em uma hora ligado à ciência da computação, desafios e tudo mais, mas conseguimos pegar aqui os tópicos essenciais, mas um outro ponto eventualmente não se falou aqui, não se questionou e é super normal. Mas haverá quem gostaria de se conectar com o Sérgio, né? Quais as redes sociais, onde é que pode encontrar o Sérgio para poder aprender mais, né? Conhecer mais e obter mais conhecimentos aí ligados à ciência da computação ou a ser um cientista da computação, Sérgio? Olha, atualmente é mais aqui no Facebook. Bem, é mais aqui no Facebook e presumo que também estejamos no Facebook, atenção. Claramente que se calhar existem outras plataformas, conforme já fizeste menção, YouTube, enfim. Então é Facebook, tem também aí o meu WhatsApp, que é o 921, não sei se dá para Não, senta-se à aqui. vontade, se quiser partilhar, né? Está à Ok, vontade. mas só para técnicos da nossa área, claramente que estamos aqui para fazer conexões, né? Criar conexões. Tem aí 921 44 71 87. Agora, fazendo um comentário sobre o que disse, não há questões, não há perguntas.
isso poderá indicar, oh, ou não fui lá muito bem claro, né, na minha abordagem, ou então poderia significar uma outra coisa. Mas vamos aqui querer pensar, vamos aqui pensar que é porque as pessoas não têm mesmo questões, né, para fazer. E eu agradeço bastante pelo convite que me foi formulado. E, portanto, eu também vou já aproveitar e seguir aí as vossas redes sociais. Eu estive aí a ver os vossos vídeos lá no YouTube. Foi a primeira coisa até que eu vi. Então, muito obrigado. Resumindo, muito obrigado. Obrigado pelas oportunidades que deram. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou até aqui. É isso. Ok. Muito obrigado a todos também por acompanharem-nos. Saibam, uma vez mais, que estamos presentes no Facebook, estamos no YouTube também, nós temos o nosso canal. Se perdeste este vídeo, não conseguiu acompanhar a live, o vídeo estará disponibilizado lá no YouTube. Tem mais outras entrevistas que fizemos a outros profissionais. Então, se algum tópico sinta-se à vontade em seguir-nos, dar sugestões nesse caso, sugerir-nos profissionais, se é um profissional que gostava de fazer, portanto, que gostava que ele passasse por cá, sinta-se à vontade em sugerir-nos também. Portanto, Sérgio, muito Ok. obrigado. Cirilo, Uhum. Cirilo, desculpa lá por lhe cortar. Ok. Só em jeito de conclusão, acredito que nós estivemos aqui a analisar se a computação ainda tem futuro ou não, se é do futuro ou não. E não cheguei a dizer se sim ou não. Claramente que nas respostas que eu fui dando, deu para entender, né? Uhum. Mas de forma resumida, para quem quer fazer, este é um conselho já, em termos já, vou já finalizar. Eu diria que façam, eu diria que façam. Claramente que nos primeiros dias vão ter alguma dificuldade por causa das matemáticas, enfim. Mas é um mercado de muita oportunidade. A área da programação, que é apenas uma componente da computação, epa, aos poucos algumas tarefas que nós fazíamos estão sendo usurpadas, né, pelas inteligências artificiais, mas devem ter a noção de que computação não é só programação, não é só programação. É um mercado amplo, com diversas oportunidades, então o conselho que eu dava é que façam, e já com base na pergunta, é uma área de futuro sim, e também do presente, atenção, do futuro e também do presente, porque nós estamos a viver já o presente. Exato. E nós acreditamos que o futuro poderá ser maior, muito melhor. Então, muito Perfeito. obrigado novamente, companheiros. Ok, ok. Boa, boa. Então é isso. Acatamos as dicas, acatamos aí os conselhos. Pedimos que esteja conectado aí às nossas redes sociais. Próximo domingo temos mais um episódio. Basta sintonizar-se, estar sempre ali antenado. E a todos que têm sempre dado aí os feedbacks, as partilhas, têm comentado e seguido, muito obrigado. Temos estado a acompanhar e vamos continuar a trazer mais profissionais para podermos conversar e aprender com os mesmos. Portanto, Sérgio, vemos-nos numa próxima oportunidade e estamos Obrigado, juntos. obrigado. Tamo junto, companheiro. Ok.